João capítulo de número 2 e o versículo de número 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Ou seja, meus queridos, 2 ou 3 metretas representam 80 litros ou 120 litros em cada recipiente. Tá. Meus queridos amados irmãos, aconteceu uma festa de casamento da qual Jesus, Maria e os seus discípulos foram convidados em Canaã da Galileia. Tá? E chegando lá, naquela festa, naquele momento, naquele evento, a qual havia muitos convidados, e foram servido vinho para alegrar a festa. Tá? E no decorrer da festa, houve-se a notícia de que faltava vinho. Acabou o vinho na festa. E não era para ter acabado naquele momento. Não era o momento de encerrar a festa. Tá? Então buscaram a Jesus. E Maria, chegando a Jesus, diz: Mestre, acabou o vinho. E Jesus responde: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a hora. E Maria olhou para os servos que serviam o vinho e disse: façam tudo o que ele ordenar. E Jesus disse: pega água e enche esses recipientes, essas 6 talhas. E os servos começaram a encher. Encheram até a tampa, creio eu. E no momento em que ele enche o último, Jesus diz: pega um pouco de vinho, leva o vinho agora lá para a festa. E meus queridos irmãos, a água que agora se transformou em vinho é levada para a festa. E o mestre Sala, ao provar aquele vinho, ele vê que aquele vinho é melhor do que o anterior. E ele fica confuso, porque por costume judaico, por costume naquelas festas, é normal você colocar o vinho, o pior vinho, no final, porque as pessoas já estão com um paladar já desaprovado, já estão com o paladar apurado, já não conseguem mais sentir o sabor, tá? Então ele desce melhor, o vinho pior no final, depois que você prova o melhor vinho. E isso era costume em Israel. Só que aquele vinho que Jesus produziu era melhor do que o vinho da qual o homem produzira. E eu quero compartilhar uma mensagem de Deus para o teu coração referente a esse versículo, da qual Deus me deu inspiração, tá? Que diz assim: meus irmãos, o princípio, aleluia, é bom a gente observar que estavam ali postas 6 talhas. 6 talhas representa, tá? Se você meditar o número 6, ele é um número, quando refere ao número 6, refere-se ao número de homens, tá? É número de homem, número 6. Então vamos para o pressuposto de que essas 6 talhas não é, que a Bíblia não é, a Bíblia ela não dá um detalhe do nada. Tudo que está descrito nas Sagradas Escrituras, ela tem objetivo. Então, cabe a gente, quando meditar nas Sagradas Escrituras, observar os detalhes. E observando, meus amados irmãos, o detalhe, o seguinte ponto, da qual, aleluia, haviam 6 talhas, poderiam ser 7, poderiam ser 10, poderiam ser 12, mas havia 6. E 6, se você for lá em Apocalipse, você vai ver que 6 é número de homem. Então, aleluia, Jesus. Então, enche-se aquelas talhas de água. E quando você vê nas Sagradas Escrituras falar-se de água, a gente vê o quê? A palavra. A palavra que nos lava, a palavra que nos santifica, que nos purifica, tá? Porque a gente vem sujo para Jesus e nós somos lavados pela água.
Então, a água representa a palavra. Aleluia, Jesus. Aquela talha representa o homem e a água representa a palavra. E quando Jesus, aleluia, transforma aquela água em vinho, o vinho tem por representatividade o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E não, como diz o apóstolo Paulo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bom, meus queridos irmãos, aleluia. Eu queria compartilhar algumas reflexões desse texto baseado nessa, aleluia, nessa interpretação espiritual de que, aleluia, nós observarmos as 6 talhas que representam os 6, aleluia, que representa o homem, e que a água que representa a palavra, e que o vinho que representa o Espírito Santo, oh glória a Jesus. Nós vamos compreender muitas coisas espirituais. A primeira coisa que aleluia, a primeira coisa que você deve compreender nesse texto é que Jesus jamais vai te encher de água. Irmão? Aleluia. Observe que Jesus manda os servos, os discípulos, pegarem a água e encherem as talhas. Aleluia, Jesus. Deus jamais, meu querido, vai fazer o que você pode fazer. Deus jamais vai operar na tua vida naquilo que você tem o poder de operar, de fazer. Irmão, Deus jamais, irmão, vai, aleluia, né, abrir a porta da tua casa se tu já tá com a chave na mão e tudo. É só com você, meu querido, você pode abrir. Aleluia. Agora sim, se você está sem a chave, perdeu a chave e precisa muito abrir aquela porta, não se preocupa, que aí sim, você não tem jeito de entrar na tua casa, aí sim, aí é com Deus. Aí Deus vai operar na tua vida e você sim vai conseguir entrar na tua casa. Então compreenda, o primeiro fato é que Deus não vai te encher da palavra. Então cabe a você pegar as Sagradas Escrituras e meditar nas Sagradas Escrituras e se encher do ensinamento do Senhor, se encher do ensinamento de Deus, guardar a palavra em seu coração. Aí é com você, ô preguiçoso, que usa até, aleluia, a própria Bíblia para justificar a tua preguiça de lê-la, de buscar o Senhor, de meditar na palavra de Deus. Tá? Que usa até aquele versículo, abre a tua boca que eu vou enchê-la, né? Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, aleluia, Jesus, o segundo ponto da qual a gente vê nesse texto, no âmbito espiritual, é que, aleluia, quanto mais água, mais vinho. Tá? Irmão, o que é que você quer dizer com isso? Irmãos, quanto mais, aleluia, mais espaço você der, aleluia, para a palavra do Senhor entrar em você, aleluia. Quanto mais água, mais vinho. Quanto mais espaço você deixar para Deus, quanto mais espaço você tem para caber água, caber a palavra, mais espaço você vai ter para o Espírito Santo de Deus operar na tua vida. Irmão, como é isso? Aleluia. Aqui, meus irmãos, falam de uma talha que cabe 80 litros, mas também fala da talha que cabe o quê? 120. Qual é a diferença de uma para outra? É porque uma tem as paredes mais finas, tá? Foi mais bem talhada, se permitiu o talhador o talhador daquela pedra, ele deixou um buraco maior para caber o que? Mais água, a fim de deixar mais água, tá? Então cabe a gente, aleluia, Jesus, também se permitir doar o nosso tempo para a gente ser talhado pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que caiba mais palavra em nosso coração. Irmão, o que é que você está querendo dizer, meu santo? Estou querendo dizer, entre outras palavras, tá?
que precisa sair da tua vida para caber mais palavras. Você saiu o fuxico, precisa sair a mentira, precisa sair a prostituição, precisa sair as distrações com este mundo vil e perverso, precisa sair algo de ti para que, aleluia, você seja mais talado e caiba mais palavras dentro de você, para a glória de Deus. Quanto mais palavra, mais vinho. Irmão, Então, irmão, eu posso me encher da palavra por mim mesmo? Sim. Aleluia. Agora vem um grande vira-volta na tua vida. Quanto mais palavra você tiver, vai chegar um momento em que a talha vai se encher de água. Orai de caçuri de canturemaras. Vai chegar o momento em que a talha vai chegar aqui no nível. Você está, aleluia, se enchendo da palavra, está em jejum, está em oração, o que é que vai acontecer? Aquela água vai agora se transformar em vinho. E quando Deus derramar transformar essa água em vinho sobre a tua vida, é o Espírito Santo. E vai operar na tua vida, Santo. Aleluia, Jesus. Que quanto mais espaço você der para a palavra de Deus na tua vida, mais cheio do Espírito Santo você será no tempo determinado por Deus. Cabe você buscar, cabe você se entregar ao Senhor Jesus e aguardar. Oh, glória a Deus, aleluia. Se encher da palavra, se encha da palavra, pratique a palavra, busque a palavra. E na palavra de Deus, o Senhor sempre nos orienta a jejuar, a orar, a buscar a sua face, a vivenciar o Evangelho. Então, quanto mais, aleluia, você se permitir ser talhado, quanto mais você se permitir, aleluia, ser tirado de você o pecado da tua vida, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da palavra você será para a glória de Deus. Então, o segundo conceito é mais água, mais vinho. E o terceiro pensamento, o terceiro ponto da qual nós podemos tirar, irmãos, desta palavra, aleluia, Jesus, é que, oh glória a Deus, aleluia, Jesus. E o terceiro, querido, ponto é que os servos pegaram esse vinho e levaram à festa. Tá? Então, compreenda uma coisa. Você se encheu de água, permitiu-se ser talhado por Deus. Deus transformou esta água em vinho para o quê? Para que esta água que está sobre você possa impactar, alegrar a vida de outras pessoas. Então é por isso que quando você, santo, vive uma vida com, aleluia, Jesus, uma vida da qual o Evangelho se manifesta na tua, aleluia, da qual você está testemunho do Evangelho na sua vida, por meio da sua vida, pregação e mensagem e vivência da palavra de Deus, automaticamente as pessoas que estão ao teu redor, que estão ali próximo, aleluia, serão impactadas por este vinho. Serão embriagadas por este vinho também. Este vinho que, aleluia, que da qual você deixou Deus operar na tua vida, vai se manifestar em outras vidas. Então, meus queridos amados irmãos, eu te pergunto, aleluia, Jesus, você está deixando, você está fazendo tudo o possível para que Deus, aleluia, Jesus, te encha de vinho. Você está se enchendo da palavra, você está se enchendo, aleluia, está tirando para doar mais espaço para Deus, como essa talha.
Você está se permitindo ser talhado por Deus, o talhador Espírito Santo, querido. Eles que nos convencem do juízo e do pecado divino. Quanto mais nós deixamos Deus operar na nossa vida, mais cheio do Espírito Santo seremos. Cabe a nós quebrarmos os nossos conceitos, quebrarmos os nossos paradigmas e buscarmos viver na presença do Deus vivo, todo-poderoso. Então eu te pergunto, o que é que você está fazendo? Você está fazendo todo o possível pela restauração da tua casa? Você está fazendo todo o possível pela manutenção do teu casamento? Ah, irmão, aleluia, Jesus, eu estou sim, irmão, estou levando minha esposa na pizzaria, estou levando para prédio, estou levando para determinado local, meu irmão, isso não resolve. Aleluia, que resolve é jejum e oração, buscar a face do Senhor, colocar Deus nessa aliança. Não que você deixe de ir para esses locais jamais, mas tem que ter Deus, mas tem que buscar o Senhor, porque é o Senhor que vai tirar você dessa crise. É o Senhor que vai derrubar este gigante. Nós lutamos contra Satanás, contra os demônios, contra as potestades espirituais. Aleluia. Nós lutamos contra o inferno por intermédio de oração e de jejum e vivência da palavra. O diabo, ele foge de nós. Aleluia. A partir do momento em que nós buscamos a face do Senhor, a partir do momento que nós fazemos todo o possível para receber o nosso milagre, para receber a nossa bênção, Deus se manifestará em nosso favor. Creia em nome de Jesus. Então deixe mais espaço para mais palavra na tua vida. Quanto tempo de meditação você está tirando ao Senhor por dia? Quanto tempo faz, aleluia, que você não jejua? Quanto tempo faz que você não se tranca em seu quarto e busca a face do Deus Altíssimo? Quanto tempo vai fazer, aleluia? Quanto tempo faz que você não responde às chamadas do Senhor na tua a chamada de Deus na tua vida pelas madrugadas da qual Deus te acorda para você orar e você simplesmente rejeita e não escuta a chamada de Deus, o propósito do Senhor sobre o teu ministério, sobre a tua casa? Há quanto tempo, meu irmão, você vai se vitimizar? Ah, eu sou um pobre coitado, eu sou isso, aquilo, eu sou assim, acabou-se. Até quando você vai ser vítima? Aleluia. Até quando você vai com isso? Cria vergonha. Meu irmão, jejue, ore e busque a face do Altíssimo, que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te talhar. Se encha da palavra. Se encha da palavra do Senhor, que no momento propício Deus vai transformar esta água em vinho e você será impactado pela manifestação do poder do Espírito Santo na tua vida. Murmurar nunca foi uma opção, e essa opção é desagradável aos olhos do Senhor. Então cabe a você, meu querido, cabe a você, minha querida, aleluia, olhar para os céus, buscar a face de Deus e creia que o teu milagre vai chegar. Mas faça a tua parte, porque Deus não vai te fazer. O que você pode fazer, tenha certeza disso tudo. Deus não vai fazer. Deus não vai. Ah, irmão, vai não, vai não. Deus te deu a chave. Não quer abrir a porta, santa, pois vai ficar trancada. Aleluia. Ah, irmão, estou sem a chave, perdi tudo, aleluia, não tem como abrir isso aqui, eu não tenho condição de abrir, humanamente falando. Não se preocupa, Deus vai derrubar até essa porta se for necessário, para te dar a tua vitória em nome de Jesus, desde que você creia e busque a sua face em nome de Jesus. Confia tão somente no Senhor
Busca a face dele, tá? Porque nele, meus irmãos, que se concentra a nossa vitória, a nossa bênção, em nome de Jesus, tá? Guarda esta palavra no teu coração, pois Deus proverá misericórdia sobre a tua casa, sobre a tua família. Lembre-se, um genuíno guerreiro que luta com as ferramentas espirituais, tá? Não usa o poder da carne, e sim do Espírito, que é o jejum e a oração, a obediência à palavra, em nome de Jesus. Amém.